todas e todos. Tem o pessoal da internet, bom dia também. A gente tem umas perguntas que o pessoal envia também. Então, quem quiser enviar pergunta pela internet, a gente lê depois e passa para cá. Bom, a gente está na nossa visita de número 59, na Paranoide, como a gente falou na aula passada, né? É a segunda vez que a gente vem para os lados da Vila Leopoldina. A gente já veio na O2 Filmes com a Cris Xavier, há um tempo atrás. Então, acho que tem um parâmetro legal para quem participou da aula. Eu acho que deve ter, pelo menos o Thiago deve ter ido, que faz desde o primeiro módulo, curso. Então, acho que é um parâmetro de comparação legal, né? O perfil é diferente da Renata Pedrosa, da Tata, da Belzinha, da Paula, da Isabel e do João. Acertei tudo? Acertou. Ops. E é um perfil diferente. A Cris Xavier já é uma arquiteta super renomada, tal, que fez um projeto gigantesco que é a O2 Filmes, né? Não sei em comparativo de área, mas enfim. Eu acho que a escolha, quando a gente optou por convidar o Substúdio para vir para cá, foi com esse espírito um pouco de mostrar os escritórios mais jovens, né, o que estão produzindo, e também do fato de ser um escritório que tem bastante obra construída, né? Acho que eu entrei no site de vocês, eu acho que não tem uma imagem que é um render que é só obra construída, basicamente. Não sei se estou errado, mas pode ter um ou outro. E eu acho isso muito bacana, porque o escritório é super recente, é de 2009. Então, de 2009 até para quase 10 anos de escritório, ter tanta obra construída assim, de um escritório, né, com uma linguagem já que você consegue identificar, tal, é legal. Então, a conversa foi a escolha foi partindo um pouco desse viés, e a gente sempre fala sugere que as convidadas, no caso, falem de alguém que tenha participado do projeto, e elas sugeriram chamar o pessoal do paisagismo, que fez todo o trabalho aqui, interno, externo, provavelmente também, não sei, não reparei se tem, interno. E para ter essa conversa, esse diálogo um pouco mais multidisciplinar e não ficar só parado dentro da arquitetura. Enfim, eu vou fazer uma apresentação rápida. Na verdade, elas vão se apresentar, né? Combinamos aqui. Então, a gente tem a Paula Ori, que trabalha ainda, quase 2 anos, trabalhou lá. Eu trabalhei com a Paula no Piratininga também um tempo. A Isabel Nassif, a Renata Pedrosa, daí eu vou falar o nome completo, né? Isabel Zaidan e João Fausto Maule. Bom, elas são substúdio, a gente dividiu todo no meio aqui, e eles são o Passear Verde, né? O escritório que fez o estúdio que fez o paisagismo. Eu queria vou começar aqui com o substúdio, depois a gente vai fazendo esse bate-papo. Queria que vocês começassem contando um pouco sobre o escritório, essa formação. Acho que é legal que é um escritório. A gente fez um levantamento na época do especial, na aula 50, que a gente fez um especial com vários convidados lá e tal. E a gente fez um levantamento e é frustrante a quantidade de escritório que só tem sócias mulheres, né? Então, acho que é bizarro. A gente fez um levantamento porque, quando a gente foi montar a mesa, eram 4 escritórios, a gente queria chamar 4 convidados homens e 4 convidadas mulheres. E foi super difícil de chegar, enfim, nisso. A gente tem, normalmente, acho que é raro o escritório que só tem sócias mulheres. Acho que, se não me engano, a Cris Xavier só. O resto tudo é misto, né? Das que passaram pelo curso, né? Então eu acho que é legal também trazer isso. Eu acho que talvez seja até uma tendência já das jovens mulheres estarem formando escritórios juntos, né? Então, não sei, fala um pouquinho do escritório, de como vocês tiveram esse começo de carreira, um pouco se teve algum projeto que alavancou essas coisas. E a gente entra aqui na Paranoide, depois daí eu vou fazendo perguntas, não sei. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Renata e a Isabel estudou comigo na faculdade. A gente se conheceu na Escola da Cidade. E a gente tinha uma terceira sócia no começo, que era a Júlia Mazagão, que também estudava com a gente. E
Eu ainda estava na faculdade quando a gente decidiu formar o escritório. Elas estavam recém-formadas. E foi mais ou menos, começou a aparecer amigos querendo fazer projetos. E apareceu um projeto específico, sim, que era a Galeria Baró, lá na Barra Funda, que era um projeto grande. E a gente começou a fazer esse projeto juntas. E dali, basicamente, continuamos, porque começaram a aparecer as coisas e a gente foi pegando. E foi um processo meio natural. Não foi que a gente resolveu montar um escritório, o escritório meio que aconteceu. A gente foi fazendo e os projetos foram aparecendo e a gente continuou. Isso foi em 2009. Então, começou com a Baró e, a partir dali, começaram a entrar projetos até... A gente até ficou pensando outro dia, projetos grandes para um começo, escritório. A gente fez a Santa Clara logo no começo também, que é uma agência de publicidade grande lá num prédio do ISAI, na Vila Madalena. Então, a gente pegou bem no começo alguns projetos que ajudaram a gente a fazer, a consolidar um escritório, uma linguagem, e a partir daí muito apartamento, muito projeto menor também que foi aparecendo. Isso foi 2009, a gente já tem 9 anos. O projeto da Baró, inclusive, nem existe mais a galeria em si, eles já fecharam, já mudaram de lugar, mas a gente tem muitos outros projetos que a gente vai fazendo e é sempre muito especial, né? Então, estar aqui na Paranoide é muito legal para a gente, porque é um desses projetos que é grande e que eles mantêm a linguagem, que apesar de fazer um tempinho, a gente vem aqui, a gente não vê uma super diferença do que saiu e depois de um tempo você volta, às vezes está diferente, às vezes tem uma frustração, né? Quando você tem esses momentos, e aqui é um lugar que a gente gosta muito, então a gente tem muito carinho, a gente achou muito legal que foi aqui escolhido por você. Quer falar alguma coisa, Bebel? E aí eu vou apresentar então a Paulinha, porque ela é nossa... A gente tem algumas pessoas que trabalharam com a gente e todas a gente acaba muito, muito queridas, muito próximas. Então a Marina foi nossa primeira estagiária, que está aqui, por acaso. E a maioria mulheres. A gente tem esse problema, a gente gosta muito de mulheres, de trabalhar com mulheres. A gente... Acontece naturalmente, eu acho que é uma seleção natural lá no escritório. E a gente realmente sempre trabalhou com muita mulher, poucos homens que passaram pelo escritório, acho que 2. Só 2. E as meninas realmente acabam ficando lá com a gente mais tempo. A Paulinha ficou 2 anos e ela pegou esse projeto do começo ao fim. E eu posso dizer até que a Paulinha foi a pessoa que segurou grande bucha aqui, que... Né, ela estava aqui o tempo inteiro, ela que ajudou a tocar muito esse projeto, então ela vai saber falar bastante para vocês daqui também. Paulinha, se apresenta aí. Bom, eu sou a Paula, eu sou formada no Mackenzie, não sou da escola, me formei em 2012 e fui trabalhar com as meninas, acho que foi em 2015, 14, já não lembro muito bem. Aí logo que eu entrei, esse foi o primeiro projeto que eu peguei para fazer e realmente eu consegui participar do processo completo, assim, desde do projeto até a obra. Foi muito bacana, eu tenho também um carinho muito especial por esse projeto, porque foi o primeiro projeto assim que eu realmente peguei do começo ao fim, assim, como arquiteta formada já. E é isso, acho que vai ser bem legal a visita, se vocês tiverem dúvidas assim, em questão de obra, acho que posso ajudar. Acho que só para finalizar do sub, assim, realmente tudo aconteceu muito naturalmente. A gente nunca teve a pretensão de ser um escritório que faz mais isso, faz mais aquilo. A gente sempre foi fazendo o que rolava, assim. A gente fez muito residencial no começo e de um tempo para cá a gente tem feito muito bar e restaurante. Começou e foi rolando e acho que hoje é onde a gente mais tem atuado, assim. Querem se apresentar também, por favor? Olá, pessoal. Sou a Bel Zaidan, sou sócia do João Fausto, na Passear Verde. É uma empresa que a gente constituiu em 2011. Sou formada em design pela Belas Artes. Depois de uma breve passagem na área de cenografia, já comecei a trabalhar com paisagismo e fiquei muitos anos trabalhando em 2 grandes escritórios. A partir de 2011, a gente abriu nosso escritório e começou a fazer esses trabalhos juntos. Nosso escritório aborda projetos residenciais, comerciais, enfim, todos os formatos que vocês podem imaginar. Esse é um projeto que a gente tem muito carinho, até
isso que as meninas falaram, né? As coisas continuam no lugar, apesar da nossa matéria-prima ser viva, então ainda tem um crescimento e ocupa um espaço que no momento da implantação não tinha, então é uma delícia voltar aqui e ver isso. E, enfim, falar um pouco, Fausto. Bom, meu nome é João Fausto, sou paisagista também desde 2003. Abrimos o escritório e acho que é isso. A Bel falou tudo. A gente tem uma pegada muito dos biomas locais mesmo, né? Que eu acho que isso é uma preocupação bem legal para tudo, para manutenção e também para o planeta, assim, né? Para a gente interferir positivamente. A gente tem que super tomar cuidado com o que a gente planta e aonde a gente planta. Por exemplo, uma agave, ela pode destruir o cerrado, isso é super importante. Então, isso é um viés muito que a gente estuda muito, e é um estudo para a vida inteira, né, para defender isso. E sim, esse projeto é uma delícia estar aqui na matinha aqui, essa matinha cresceu, é tão gostoso. E naturalmente virou o cenário aqui, né? Você viu, né? O pessoal já começou a montar as coisas. Tem essa coisa, né? O pessoal vai se aproximando das plantas. E você falou essa coisa lá na frente do nosso escritório, tem um abacateiro gigante, meu, que quase mata as pessoas. É importante saber o que você planta também. Meu, cai no carro, né? Meu, é complexo ali. Ontem estava rolando um movimento deles tirarem os abacates para evitar qualquer tipo de acidente. Eu falei, meu, cai num idoso lá no prédio, meu, ferrou, né? Nossa, surreal, né? Bom, mas sobre a Paranoide, como é que era aqui antes, né? Talvez o contato do cliente é legal, vocês falaram um pouco também. E pelo contato do cliente, o que vocês viram aqui antes de vocês fazerem o projeto? Vocês chegaram a fazer um levantamento, provavelmente, sei lá, deve ser uma coisa complexa aí. Na verdade, eles ficavam num prédiozinho ali, um prédiozinho que chama Edifício Corujas. É um prédio das Arvos. Que é ali na Natingui ali. E eles tinham tipo umas 5 salas espalhadas, eles ficavam meio Crescendo e divididos no prédio. Aí eles chamaram a gente para fazer a reforma de lá. E aí a gente chegou a fazer um estudo e tal, aí a gente sentou com eles e falou, meu, é legal, mas não é tão legal, né? Vocês estão num prédio... O que acontecia lá é que eles ficavam completamente divididos. Aí eles alugaram uma sala maior e chamaram a gente, falando, a gente precisa ter uma interação maior, a gente precisa ver como fazer essa distribuição para funcionar melhor a empresa. E a gente fez um estudo e falou, gente, vocês estão em 4 salas diferentes, né? Também não dá Não pra é a fazer... mesma coisa. Pagando aluguel de todas as salas. Exato. Não, pagando um aluguel caríssimo, porque ali é Alto de Pinheiros. É. E aí, no meio do processo, apareceu isso aqui. Não, A aí gente já eles, estava fazendo outro eles projeto. começaram a procurar. Por uma hora eles falaram, não, para então, a gente vai procurar outra coisa e tal. A gente até achou que não ia rolar. E aí eles cismaram, vieram aqui, piraram, mas eles não queriam esse galpão. Eles queriam o de trás, né? Aquele ali da ponta. Isso aqui é um complexo de galpões. São vários. Aqui do lado é outra empresa, aqui atrás é o Bob Wolfenson. Acho que não é. E é um complexo, então a estrutura já estava aqui. É comum. É comum. Então é uma estrutura gigante que tem essas divisões. E aí o do lado é maior, porque é uma gigante. esquina, né? É bem gigante. E não é legal. Não é tão E ele legal. não é tão legal porque ele é mais fechadão, ele não tinha essa área aqui fora. E aí quando eles vieram, quando a gente veio aqui, eu lembro que eu e a Bel, a gente entrou aqui nesse, a gente falava, meu, é esse, imagina, eles não, esse aqui, tá, olha aquele ali. Porque aquele Aí eles era ficavam, gigante. eles ficavam, olha o tamanho, daí a gente falava, meu, vocês nem precisam de tanto espaço, assim, olha aqui, já tá grande, né? Já tá bom, espaçoso, a galera é espaçosa, queria mais. E aí a gente começou com essa pira do jardim, que eu acho que é aí que encaixa muito bem, porque desde a primeira vez que a gente entrou aqui, a gente falou, meu, olha essa área aqui, interna e externa. Imagina você ter um jardinzão com o escritório inteiro. Isso aqui era fechado. Era uma paredona branca. Isso aqui era um cubo tudo. fechado, não tinha integração entre esses dois espaços. Aí a gente falou, meu, a gente quebra tudo e vocês vão ter um escritório olhando para esse jardim. É muito mais legal do que vocês pegarem a esquina que não tinha essa proximidade da área externa com a área interna. E aí a gente conseguiu convencer eles com essa história do jardim. A gente falou, meu, não, a gente vai fazer um jardim
e vocês vão trabalhar olhando para esse jardim, vamos abrir tudo. E aí, quando a gente mostrou a primeira ideia, eles falaram, não, beleza, então vamos nessa que é mais barata, né? Porque sempre, esse meu aluguel é mais barato, o lugar é menor, vamos nessa, melhor. E legal, gostamos da ideia. Então, a gente já sabia desde o começo que a gente queria um jardim aqui. Já nesse primeiro estudo, a gente encaixou tudo que eles precisavam e mais um pouco lá dentro. E isso aqui era um espaço... Tanto que esse espaço de convivência teve muitas etapas de projeto, né? Ele foi a gente já chegou a fazer meio arquibancada com cinema, aí depois eles, não, a gente quer sala, aí a gente fez volumes de sala aqui em volta. Mas aí agora a gente não está precisando de tanta sala, aí tira a sala. Vamos pôr um café, aí pôs um café aqui no meio. Uma sala de reunião em cima, aqui, com uma passarela, chegava lá. Vamos pôr uma sala de reunião suspensa, no meio das árvores. Então, assim, esse projeto aqui está inacabado até hoje. Porque essa parte externa... a gente está até hoje, eles ligam para a gente. Não, vai rolar uma ampliação. Vai rolar agora esse ano. A gente vai fazer. Eles querem construir aqui fora, mas essa lenga, né? Tipo, a gente nunca sabe. A gente mudou umas 50 vezes já. E isso é legal, porque é o que eu falei para eles também agora, eles conhecem o espaço, né? Depois que você já está no lugar, você já sente, eles já sabem. Já dá para ver as plantas que cresceram, onde bate mais luz, onde é mais legal, qual é o cantinho ali da cozinha, o que dá para fazer ali. Então, agora que já viveram aqui um tempo, antes ali era um estúdio fechado. Então, assim, de repente eles falaram, a gente não tem para que ter esse estúdio não tem o menor cabimento na logística da Paranoide. Então, a gente ia ter feito um estúdio que também não ia ter. E eles, na época, achavam que era importante. Então, as coisas, eles mudam, né? Então, a empresa foi mudando. Hoje em dia, eles são associados com várias produtoras menores. Então, eles precisam muito mais de sala para essas pequenas produtoras do que de um estúdio para fazer casting. Então, acho que a demanda também foi mudando. E isso é muito legal, porque agora, nessa segunda etapa, a gente vai ver o que realmente é a demanda. Não foi um cinema, não foi um café, não foi uma sala de reunião, não foi nada disso, né? Então, fica mais aberto também. Explica o que é a Paranoide para eles, rapidinho. A Paranoide é uma produtora de filmes, e de filme de publicidade, filme de longa e de conteúdo. Então, eles têm alguns diretores, que um dos sócios é o Heitor Dália, que é um diretor conhecido, que fez A Deriva, fez o Cheiro do Ralo. Vamos colar ali, ó. Todos aqueles ali, ó, que estão ali atrás. Não consigo ler. Eu sou cega. Mas, enfim, o Heitor é um diretor bem conhecido. E tem outros diretores aqui dentro que estão fazendo bastante... Tem uma galera mais jovem fazendo publicidade também. Então, eles têm essa parte de conteúdo também, de pesquisas. Fizeram esse On Yoga, que foi um documentário que caiu no colo deles através de um gringo, que é um fotógrafo de yoga há não sei quantos anos. Então, eles são bem conhecidos no mercado e eles já tinham essa produtora há bastante tempo, quando a gente resolveu vir para cá. Isso que é maluco, né? Eles já tinham uma produtora e meio nesse esquema, foi crescendo e eles foram pegando umas salinhas naquele prédio. Então, eles virem para cá também, acho que para eles foi um passo, né, que consolida, assim, né? Tipo, bom, temos a Paranoide. E isso também é muito legal, né? E era isso, então vocês chegaram, o que tinha? Tinha essa parede fechada, era tudo... Com drywall branco, isso aqui, e tinha um acesso ali atrás, de dentro para fora. O vão da escada era exatamente aí onde é, só que, enfim, era outra escada, era um espaço em cima, um espaço embaixo. Era um monte de salinha, era um forro de gesso branco no teto. Forro de gesso em cima. Aqui que era uma... telefônica, alguma coisa assim? Não, era BIC. Não, BIC é o conjunto ali. Sei lá, era alguma sala assim, dessas... Bem telemarketing, assim. Entendi. Então, era tudo fechado, umas salinhas brancas, forro de gesso, não tinha nada, assim, atrativo, assim, o lugar, tirando essa área externa. Que foi esse motivo que a gente chegou aqui fora, a gente falou, não, peraí, é mó legal, vamos tirar o forro lá dentro. Que aí vai ficar legal, vai entrar essa luz natural, porque não tinha luz natural lá dentro. Era tudo fechado. Então, essa foi a ideia de abrir mesmo. A gente basicamente demoliu, para variar, né, Bel? Eu e a Bel, a gente adora uma demolição. A gente sempre quebra tudo. Então, a gente chegou demolindo. A gente tirou
Falou, vamos ver como é essa estrutura. Arranca a parede, deixa o pilar no concreto, vamos ver como é essa laje, vamos ver como é esse telhado. E aí é complexo. Lá em cima, quando a gente subir, vocês vão ver, porque esse teto passa muita coisa. Ainda tem ar-condicionado, tem elétrica, tem um monte de coisa. E a gente falou, meu... E eles, assim que demoliu, eles amaram, tudo aparente, falaram, a gente não quer fechar. E aí isso meio que já definiu o que ia ficar onde, porque lá em cima é tudo aberto, as divisórias não chegam até em cima. Então os programas que tem lá em cima, assim... Tem que conviver, tem que conviver, não pode ter questões de acústica. Então a única sala que está lá em cima que a gente teve que colocar forro de gesso e tal é o financeiro, porque, enfim... Precisava de uma privacidade e não podia ficar aqui embaixo. Então, tudo que precisa de privacidade está aqui embaixo. A sala de reunião maior, as ilhas de edição e a ilha de apresentação, que é uma sala de reunião para apresentação de filme. E essa galera aqui, que é uma produção flutuante, que eles chamam, que é o pessoal que não é fixo daqui, que entra para um filme e depois vai embora. Então, todo mundo que é da produtora está lá em cima. E como essa parte, como eles não são fixos também, eles não queriam que estivessem circulando muito pela produtora, porque é diferente. O pessoal tem 70 pessoas que trabalham fixo e tem essa galera que vai vir ficar 6 dias e vai mudar, depende do filme. Então, eles estão aqui fora, eles conseguem sair, têm acesso à cozinha, ao banheiro, mas não precisam circular pela produtora inteira. Então, também foi uma estratégia deixar ali na frente, perto da recepção. Então, aqui embaixo ficou esse programa que a gente achou que fazia mais sentido não ter a circulação e os programas precisavam ser fechados. Então, ali naquele canto escuro lá, ficou a ilha de edição, porque ilha de edição não pode ser aberta, realmente, não tem janela, não tem nada, é um cantinho fechado. Então, a gente fechou as ilhas ali no fundo. Ali a gente teve os banheiros que já existiam, que a gente ampliou. E para cá ficaram essas 2 salas de reunião, que é a de apresentação e a de reunião, que é onde eles precisam de privacidade, quando eles fazem essas reuniões com os clientes. E lá em cima, todo mundo, apesar de ter divisórias, todo mundo fica meio junto, porque a divisória não vai até o teto, então... E é tudo transparente também, lá em cima. Ou são essas divisórias dessa malha de aço, ou são de vidro, então é realmente tudo junto. O ambiente é todo integrado. Porque assim, pegando os outros projetos, não sei se vocês viram, né? A gente sempre manda o site, a gente mandou até o vídeo que vocês... Aquele vídeo que você super assistiu várias vezes depois. Não, o vídeo daqui mesmo, que saiu da Galeria da Arquitetura. A gente manda, porque assim, é para o pessoal vir já sabendo do que se trata, né? Daí fazer pergunta. É que eles andam meio calados ultimamente, né? Mas, enfim... a ideia é essa, né? A gente sempre tenta dar conteúdo antes. Mas... Nossa, até perdi o que eu ia falar, meu. Fiquei fazendo um monte de piada aqui e não consegui lembrar. Você ia falar dos outros projetos. Então, dos outros projetos. É, verdade. Então, daí a gente deu uma... Boa, a Belzinha tá prestando atenção, pelo menos. Não, que daí a gente olha os outros projetos, que é aquilo que eu falei lá no começo, de vocês construírem uma linguagem do escritório, que é... Não sei, eu acho que bate o olho, a gente já sabe que é o substúdio que tem, né? Essas coisas que vocês vieram construindo. Então, e aqui é a mesma coisa. Eu não sei o quanto... Porque vocês falaram, os clientes, quando a gente demoliu tudo, eles gostaram. Tipo, até que ponto foi? Eles gostaram ou vocês falaram, então, vamos... Já entraram com a linguagem, entendeu? Não. Aqui a gente não pode reclamar deles, eles são maravilhosos. A gente subiu agora nós 3 lá para arrumar para vocês, só para ver se estava... A gente estava falando isso, a gente falou, cara, que loucura, a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria aqui, né? É muito louco esse projeto, quando você consegue fazer o que você quer. Mas eles são muito legais e eles queriam, sim, um lugar com a estética que o Sub tem, porque eu acho que a gente conseguiu, em 9 anos de escritório, ter uma linguagem bem específica. Eu acho muito difícil chegar na gente um cliente que queira uma coisa nada a ver com o que a gente faz hoje em dia. Mas a gente foi criando mesmo uma linguagem e eu acho que tem um pouco disso. Então, também tem a confiança do cliente. A gente que inventou de arrancar o forro. Se a gente não tivesse falado, vamos arrancar o forro, eles nunca teriam gostado sem forro. Então, óbvio que a gente já estava conduzindo eles por um caminho. Então, tipo, vamos arrancar o forro para eles verem que vai ter luz natural e vai ser mó legal.
Vamos descascar o pilar para ver se está em boas condições. Exatamente. Ó, vamos, puta, olha que bonito esse concreto com essa estrutura metálica no teto, essa coisa meio... Parece galpão industrial de Nova York. É uma pegada legal. Então, por ser esse nicho também de publicidade, produtora, eles também já têm essa pegada, uma cabeça mais legal. Todo mundo quer um galpão de Nova York, né? Então, rola um pouco isso. Quando eles vieram para cá, era um pouco nesse sentido. Então, a gente sabia que se a gente arrancasse o forro de gesso, a gente já estava tendencionando eles a quererem ficar sem, entendeu? E isso aconteceu, e acontece com muitas coisas. Acho que a gente consegue, sim, ir sentindo. Mas, por exemplo, as divisórias, né, Paulinha? As divisórias vocês não sabem como a gente demorou para chegar nessas divisórias, porque eles queriam antes uma coisa... Estava mais na madeira, e a gente também estava indo tentando esquentar um pouco. E aí a gente começou a achar, a gente fez ali na entrada e falou, putz, não tá legal. Tá com uma puta cara de corporativo. Da malha, era um ripadinho de madeira, assim. E, putz, o marceneiro começou a fazer, a gente falou, pode parar, não vai rolar. E aí a gente chamou eles, de novo, não vai rolar. Eles, não vai rolar. E aí, assim, putz, o que a gente vai fazer, então? E aí foi uma busca, até a gente chegar na malha. Quantas milhões de malhas a gente viu? Tipos, aí a gente pega a amostra, manda para eles, vamos escolher o tamanho da abertura, vamos isso, vamos aquilo, até decidir que era essa. Então, assim, tudo é um processo, né? A gente também não sabia que ia ficar assim. Também muita coisa foi mudando no meio do caminho. A iluminação a gente definiu na obra também, junto com o pessoal que estava fazendo a obra, porque foi tudo construído aqui. São calhas, né, que a gente foi... A gente tinha orçado de fabricar umas luminárias, aí aquela coisa. Nossa, era carérrima, aí tipo... Detalhou tudo. Não dá para fabricar luminária. Vamos fazer a gente, então, na obra, vamos. Aí começa, Paulinha, vamos pesquisar, como é que a gente vai fazer? Sim. Não, basicamente... Assim, né? Mas basicamente o que a gente fez na estrutura do galpão, tirando essa sala aí que a gente abriu, foi mudar as telhas da parte de dentro. Porque a parte de dentro precisava de uma telha acústica, que fora nem isso tem, né? Que fora tá mais bruto, mas... Teve que mexer no piso, né? O piso não estava legal, a gente teve que fazer todo esse tratamento aqui, lá em cima também, a gente refez todo o piso. Aqui foi o que a gente menos mexeu na estrutura, assim, do galpão. Lá dentro a gente teve que mexer também, porque não estava legal deixar aparente, tinha algumas coisas que a gente precisou arrumar antes de poder deixar do jeito que está, né? Estava em boas condições, mas do jeito que a gente queria deixar aparente, não estava. Então teve que mexer lá dentro, sim, né? Estruturas novas que a gente fez, né? Não, então, daí entra o paisagismo, né? Que vocês falaram da questão de ter o jardim, de conversar com a parte de dentro com a de fora e tal. E aqui, a sugestão dos pequenos containers é tudo de vocês. Ou como é que foi o conceito desse paisagismo? Porque às vezes a gente pode falar, daria para ter plantado direto no solo, enfim. Qual que era o conceito, né? Conta pra gente um pouco. Na verdade, eu lembro quando as meninas ligaram pra gente e a gente veio aqui dar uma olhada e a princípio era um jardim vertical, lembra? Era essa parede toda aqui. E, bom, de cara eu falei, meninas, mas isso custa uma fortuna. Um jardim desse tamanho, dá para fazer muita coisa. E muita coisa envolvida, na verdade, né? Porque a técnica aqui tinha que ser muito assertiva, porque a gente não tem entrada de água, né? Ia ser muito difícil, saída de água, como que a gente drena isso tudo? Esse pé direito gigante, o meio que está, né? Você chega aqui, é tudo muito poluído, é tudo muito seco, é tudo muito duro, né? Um lado da cidade muito, muito difícil mesmo, bem paulistano mesmo. Então, como trazer para cá isso, né? Trazer um pouco de... melhorar a qualidade do ar, melhorar a umidade do ar, trazer realmente essa praça. E aí que veio a história dos containers, que eles tinham que ser bem generosos para a gente poder ter árvore aqui dentro, né? Porque também
é uma questão de proporção, né? Se a gente tivesse um jardinzinho aqui embaixo, não ia acontecer nada. Ia ter um jardinzinho, uma perfumaria, né? E assim, a obra é muito grande, né? A interferência da arquitetura é muito grande, o lugar já é muito grande. Então, foi esse o grande pensamento mesmo. Como que a gente ia ter isso imóvel? Porque tinha essa questão, né? Quando a gente conversou, olha, vai ter isso, agora não sabe se vai ter isso, como é que é e tal. E acontece muita coisa aqui, né? Quando a gente conversou com o Egisto, com o Etu, com as meninas, é tipo, olha, aqui vai ter um dia uma festa, que vai ter um palco aqui, depois tem um dia de casting, um dia de reunião. Então, como fazer isso tudo se movimentar? E aí veio um outro desafio, que é que rodízio é esse, que material é esse, não pode ser tão pesado. Um projeto todo modular, onde você monta o layout para aquele momento. Então, por exemplo, tem um X e 2X, que é para poder ir se juntando, né? Então, tudo foi super escalonado para a gente poder ir desenhando praças e que isso fosse de uma maneira fácil, né? Que duas pessoas conseguem movimentar isso tudo. E imobiliário, inclusive, né? O mobiliário também. Fazer parte desse... Então, a parte do container vocês detalharam no Detalhamos escritório? tudo. Sim, isso tudo foi desenhado, ficamos lá quebrando. Para esse projeto. Exatamente. Qual a altura legal, quanto a gente precisa de terra dentro, o máximo possível que a gente conseguiria e a coisa ser móvel e a coisa crescer também, né? E esses containers numa proporção que atendesse não só as árvores, mas imprimisse também essa estética industrial que já vinha da arquitetura, né? Então, consegui fazer isso modular, de forma parruda, né? E que recebesse bem essas árvores com uma altura já se desenvolveram muito, mas já chegaram com uma altura bem interessante aqui, para de primeira ter já essa volumetria preenchida, né? E só está crescendo agora, não sei para onde vai parar. Tá enorme. Elas estão... Sim. E o frio na barriga que dá em todo o projeto, né? Porque a gente falou, bom, vamos acreditar que sim, a gente escolheu as espécies mais corretas para essa situação e vamos torcer, né? É uma torcida controlada, mas é natureza, né? É diferente. A gente não sabe, pode acontecer, pode não acontecer, a gente tem que mudar, Então, por exemplo, no começo foi uma dificuldade a gente achar a quantidade de água correta que ia colocar, porque os containers eles também têm uma bandeja embaixo. Captação. Tem uma caixa de zinco dentro, que é para Estrutura em ferro, né, com o revestimento por fora e uma caixa de zinco por dentro para conter a terra, onde tem furinhos de drenagem que são captados por uma gaveta, que é móvel, depois a gente dá uma olhadinha e não podia ser corrosiva essa parte de dentro, né? Senão... Então, para evitar essa água que não é usada, né, o resquício de rega, ficar espalhando no chão. Não tinha como, esse chão já é liso, tem uma circulação grande, então isso resolveu bem a questão da rega. E a gente ficou em cima, né? Tipo, tá caindo muita água, porque a gente tem que acompanhar muito tempo, né? Porque a gente também entender o que ia acontecer. E a gente tinha que estar muito próximo como pais mesmo, assim, tipo, não, olha, então para cá, para lá, precisa disso. Ou entrar com outras coisas mesmo, né? Como ajudar na fotossíntese, mas não precisou. Foi realmente, eu acho que o grande desafio foi a água, né, Bel? Sim, a gente chegar, no começo molhou um pouco demais, as macatos, elas tiveram problema. Essa área externa, ela não tem ar-condicionado, né? Então, imagina que aqui realmente vira uma grande estufa e é completamente diferente da situação que a gente tem lá dentro, que tem uma outra vegetação subindo em cabo de aço também, que fica mais defendidinha até pela ar-condicionado, menos luz e tudo. Mas essa área aqui, né, acho que isso vai muito para a parte de observação, né, do entorno, onde você vai implantar um projeto de paisagismo, você tem essa luminosidade quebrada, essa situação de subbosque, então
escolhendo as espécies certas, elas vão preencher e vão super bem. Aqui você está protegido de vento, já é uma coisa boa, né? Tem pouca desidratação. Então, as espécies corretas vão ficar aqui permanentemente saudáveis, né? Claro que com uma correção de adubação, de tempos em tempos, né? Que elas estão num volume de terra contido. Então, isso a gente precisa quimicamente ir equilibrando na manutenção, né? Não, elas estavam, imagino eu, 1,5 metro abaixo, né? Com uma copa mais fina. Então, os ficus liratas, que são esses de folha larga, eles eram muito mais esguios, eles não abriam a copa tanto como fazem hoje. Né? Então, agora a gente tem um desenvolvimento principalmente de copa e folhagem e um pouco de altura, mas naturalmente isso vai ser limitado daqui a pouco em função dos volumes de terra que elas estão acondicionadas. Né? Sim, o desenvolvimento de uma planta está sempre ligado ao volume de terra que ela tem para soltar raiz. Então, elas já chegaram num porte interessante, mas não no limite, digamos, das caixas. Então, por isso que elas estão num desenvolvimento bom até agora. Vai ter um momento onde elas vão estacionar, a gente ainda não sabe muito bem se de altura ou se desenvolvimento de copa, mas acaba ficando mais contido, bem diferente de uma situação dessa mesma árvore em solo, na natureza, ou num lugar onde ela tem volume de raiz livre para crescer. A planta está sempre querendo se sobreviver, né? Então ela vai entendendo tudo o que dá para acontecer com ela. Então ela vai, a raiz chega, ela fala, bom, a partir daqui eu começo a correr risco de vida. Então é isso. E aí, exato, se você tem uma planta grande, você coloca num lugar menor e corta toda a raiz, você vê que ela desliga. Ela começa a desligar um monte de galho, que ela fala, bom, então isso daqui eu não preciso, porque se eu quiser manter isso, eu corro risco. E assim, o desenvolvimento delas é totalmente diferente se elas estivessem num lugar de sol, pleno sol no chão, a copa ia ser muito mais adensada. Aqui elas vão estiolando, que a gente chama, que elas precisam abrir, crescer, ficar mais verde para fazer mais fotossíntese e entrar mais raio de sol. Então as coisas vão mudando, então também fica numa configuração diferente do que ficaria normalmente. E a luminosidade aqui é maravilhosa, porque esses rasgos na estrutura do telhado, agora a gente não consegue, porque o dia está nublado, mas entra um rasgo de sol maravilhoso. Assim. Então todas as árvores aqui, em algum momento, pegam uma lambida de sol direto. Isso faz toda a diferença do mundo se fosse só uma luz indireta, né, e não o sol. Bom, qualquer coisa você pode empurrar elas para o sol também. Né? Também. Uma das coisas interessantes é que a gente, no momento da implantação, até orientou isso. De tempos em tempos, colocar os containers num lugar onde tem a drenagem, que aqui é só lá na frente, para dar uma chuveirada mesmo, porque mesmo interno acaba ficando com muita película de poluição, poeira e tudo. Então, essa parte foi uma delícia, deixa elas mais limpas, e mais verdes, mais bonitas e saudáveis. Né? E fala um pouco quais são as espécies, só para a gente aprofundar um pouco aí. Aqui a gente tem 3 paquiras aquáticas, que são nativas, são nossas. Tem ficus lirata, que são esses de folha mais larga, tal, depois a gente mostra, e que vão super bem. São plantas super que vão bem em meia sombra, tal. Tem a dracena arbórea, que são essas grandonas espetadinhas, as MacArthurs. Aí a gente tem cingônio, tem íris, que é a íris da nossa mata, tem barba de serpente, tem renda francesa, undulatum, que também é nosso. Estão fazendo esse plano mais baixo. Aqui na altura do olhar também. A gente não ter só um tronco com a copa acontecendo lá em cima, que ficasse interessante para a sala dos diretores ou de reunião lá em cima, então tinha que atender. Mas tem uma massa verde significativa aqui embaixo. Né? E a gente tem... Como é que é a colaboração da... Como assim colaboração? Entre as espécies.
Ah, super, porque na verdade tem isso. A folhinha que seca aqui, cai ali, ela já vai apodrecendo, já vai soltando as coisas. Então isso é super importante. A massa de terra aqui embaixo, mas nada, elas também estão puxando nutrientes, né? Estão brigando de forma saudável, porque a gente tem um equilíbrio químico aqui. Mas a escolha tem que ser muito bem pensada, né? Porque elas têm que ter necessidades muito parecidas. Você não pode colocar, sei lá, um cactus, uma suculenta aí embaixo que você vai ferrar tudo. E também tem as jiboias, né, na parede, que a gente subiu esses cabos de aço para dar essa cara também mais industrial e subir. E assim, no começo elas subiam pelo cabo de aço e agora vai esparramar. Então a gente acaba tendo também o jardim vertical, que ia ser o primeiro, que foi o que trouxe a gente aqui. Com uma técnica muito mais acessível do Totalmente, que os formatos que a gente acha hoje no mercado, que demandam irrigação automática, uma estrutura caríssima e tudo, são maravilhosos para talvez áreas um pouco mais... Jardim vertical é super legal, mas assim, é uma traquitana para dar certo, né? Você precisa ter uma gotinha em cada um. Aqui você tem a rega embaixo, acessível, não precisa automatizar nada, são nos controles. Não, e você imagina uma... fixos, né? Fixos porque tudo que gruda em parede, se começar a mexer, você... E economizar material também, né? Porque um jardim vertical desse tamanho, a gente imagina o tanto de traquitana, de material que a gente tira do mundo para fazer isso funcionar. E a gente vai conseguir a umidade, todo o benefício de uma outra maneira. Bom, aproveitando que vocês falaram nisso, o que vocês acharam do jardim vertical da 23 de maio? Olha, eu realmente não gosto. Eu não gosto, particularmente. Eu acho desproporcional. A cidade, acho que o valor que foi investido ali é uma questão pessoal mesmo, tá, gente? Vamos fazer a manutenção no que a gente tem, sabe? É isso. Gastou-se muito dinheiro ali. E para uma coisa que é isso. Você requer vamos irrigar, vamos não sei o que lá, vamos não sei o que lá, manutenção disso. E assim, uma árvore vai oxigenar muito mais, vai criar todo... Bom, uma árvore é um condomínio de bichos e de que a gente nem imagina, né? Você tirar uma árvore, você desregula toda uma região, o passarinho que estava ali, a bactéria que estava ali, tudo. Então, eu realmente não gosto. E usa um recurso hídrico inacreditável. Eu acho que o papel ambiental ali não é claro para mim. Existem estudos que comprovam isso, fazendo uma relação de metragem quadrada de um jardim vertical com a mesma área de uma copa de uma árvore. Então, a gente não é muito a favor. Uma árvore vai durar 200, 300, 400 anos se bem plantada. Um jardim vertical não tem como durar isso. Existe algum risco, bom, eu sou um pouco ignorante nesse assunto do paisagismo, mas da biologia em si, tipo, deles apodrecerem com o tempo e ficar se não tiver uma... Não, sem dúvida, não só a estrutura, como a vegetação, né? A vegetação que foi usada tem... um foco de praga, né? E tem muita vegetação sensível. Então, tem temperinhos, tem coisas do tipo, que tem uma poética em volta, mas ninguém vai colher um tempero na 23 de maio para usar em casa. Né? Não vai alimentar pássaros, não vai. É um jardim que não, entendeu? Realmente não, acho que é perfumaria mesmo. Isso que é tipo, olha, estamos fazendo, entendeu? É isso. Jardim vertical e um bom cachemira. Acho que é isso. Não, a gente fez a gente fez um, eu não sei que 2014. A gente fez um hotel em Pinheiros em 2014 e os clientes trouxeram eles para o projeto. A gente se conheceu lá. E a gente amou o trabalho deles. Eles fizeram uma selva lá no hotel, maravilhosa. E aí a gente trouxe eles para cá, que a gente gosta muito do trabalho de vocês. A gente estava realmente com essa dúvida. A gente estava aqui. Foi antes. Foi o Demian. O Demian Que apresentou. Querem comentar sobre isso? Acho que é isso. Fora que o hotel é maravilhoso, que elas fizeram um trabalho.
hotel é demais. Qual que é o nome do hotel? Guest Urban. Vocês veem depois lá no site. Vocês querem fazer alguma pergunta? Olha, Não lembro, não sei. A gente começou a trabalhar junto e a gente não era um escritório, a gente estava, né, fazendo uns projetos. Eu trabalhava no escritório o dia todo, ela estava na faculdade também, estagiava. Não, eu já tinha saído do estágio. E aí um dia, enfim, rolando projetos e tal, aí um dia a gente falou, vamos montar um escritório? Isso já, bastante tempo depois. Parou rolando, né? E aí a gente se reuniu, a gente estava no Astor, tomando uma cervejinha. E você, Júlia? Nós duas e a Júlia, que era nossa sócia no início. E aí a gente ficou lá quebrando a cabeça, pensando em 1000 nomes. Do jogo americano, escrevendo nome. E aí, em algum momento, a gente chegou em Sub-Estúdio. Tem um Sub-Astor ali embaixo. Não sei se ajudou. Não sei se ajudou. Uma hora a gente chegou em Subestúdio. Eu nem lembro o que mais surgiu ali naquele dia, mas a gente rolou. A gente estava nessa viagem de tipo ser uma coisa mais paulistana, mais underground, centro. Então a gente achou que o Sub carregava essas características. Quando a gente chegou em Sub, a gente falou, nossa, é Sub. A gente começou a comprar domínio. Na mesma hora, no bar, a gente começou a comprar todos os domínios que tinham. E aí foi assim. Mas teve um pouco disso. A gente ficou nessa história da cidade, do urbano, que era uma coisa que naquele momento ainda fazia mais sentido, né? E aí acho que isso tem muito a ver com o que a gente virou até, né? Porque eu acho que a gente carrega bastante dessa estética industrial em todos os nossos trabalhos. Então, mesmo quando é residencial, a gente consegue fazer uma mistura que a gente fala que é com conforto na medida certa, porque também ninguém quer morar numa indústria, mas ter sempre uma estética mais, né, sei lá, mais industrial mesmo, mais a nossa cara. Então a gente sempre faz uma mistura do que o cliente quer com o que a gente gosta e sempre acaba seguindo uma linha. Que tem um pouco a ver com o nosso nome, de certa forma, acho, sim, dessa ideia inicial, que a gente não tinha a menor ideia do que ia virar. Inclusive, tinha a possibilidade até de mudar de nome, depois a gente não estava tão fechado assim. Mas em time que está ganhando não se mexe, a gente resolveu que nunca mais deixa, né? Tá dando certo. Foi isso. Obrigada. E essa coisa da linguagem, né? Vocês têm algumas inquietações, assim, de tipo, o que será que a gente vai fazer daqui a alguns anos, sei lá. Porque, assim, elas vão mudando, né? Você pega a trajetória de vários escritórios de arquitetura ou de vários arquitetos que a gente admira, tal. Você vê que existe, tá, em muitos deles, não em todos, mas uma alternância aí de linguagem e tal, né? Que eu acho que tem muito a ver com o momento, contexto cultural, histórico, enfim. E vocês, hoje em dia, por exemplo, vocês tem uma reflexão sobre isso ou vai rolando, sei lá, como... eu acho que é um misto. Acho que é uma coisa muito orgânica que acontece nesses processos. Eu acho que são muito naturais, porque não é que a gente para pensar e fala, nossa, vamos agora para aquela estética, mas de repente a gente começa a ver que a gente está fazendo uma coisa, fala, nossa, a gente está fazendo isso aqui de novo, então tem alguma coisa aqui que a gente gosta. Sim. Aí você vai para uma viagem para a Ásia e vê uma coisa nada a ver, e você fala, puta, isso daqui, naquele contexto, podia ficar legal. E aí são as referências de vida, Eu acho que depende muito do projeto e do cliente também. Eu acho que o FEL é um grande exemplo disso, que é um dos últimos bares que a gente fez ali embaixo do Copan, que não tá no site ainda. Que ele tem uma estética completamente diferente de tudo que a gente já fez, mas a gente descascou o teto de concreto lindo e o pilar de concreto do Copan. O resto ali é uma estética bem diferente de tudo que a gente fez, assim, ainda mais falando de bar, né? Porque todos os nossos outros bares são bem industriais. E o FEL é muito mais quente, é madeira, é latão, pedras maravilhosas, é uma coisa muito mais... Mármores com veios. Muito mais fina, assim. Mas por que eu não vou descascar o concreto maravilhoso do Copan? Por que eu vou deixar ele maciado? O contraste ficou bonito.
O contraste ficou maravilhoso. Eu acho maluco que o fel, ele tem essa estética e ele é nossa cara também. Também. Então, é muito maluco, assim. Quando eu entro no fel, é o lugar que eu mais gosto hoje em dia de São Paulo, assim, do sub que a gente fez. Eu amo aquele lugar. A gente chega lá e as pessoas falam, gente, que banheiro incrível, banheiro mais legal que você já fez. Mas se você pegar nosso site, a gente tem muita coisa que foi chegando naquilo. Aquilo lá não surgiu à toa, né? Então, são detalhes, mas que você vai pondo aqui, pondo ali, aí você muda um pouco. Vai evoluindo, então, vai amadurecendo. Tem a nossa cara ainda. É muito legal essa coisa da linguagem, né, e da cara, que assim, por exemplo, esse azulejinho, né? Chegou uma hora que a gente falou, a gente não aguenta mais usar esse azulejinho. Só que o cliente chegar e falar assim, mas eu quero o azulejinho. E aí a gente falava, não, tudo bem, vamos pôr, mas então vamos pensar outra paginação? Aí a gente vai lá e pensa outra paginação, os clientes adoram. E é uma maneira também da gente agradar o cliente, mantendo a estética, mas também não fazer a mesma coisa sempre, né? Então eu lembro que foi muito assim, a gente fez aqui na Paranoide, adorou. Aí, acho que o projeto seguinte, a gente falou, não vamos usar mais. Aí o cliente veio e pediu. Aí a gente foi e tentou pensar outra paginação para também mudar, né? A gente pôs no Tropi tudo de pé, assim, ficou super bacana também, mas sendo fiel à estética e também ao interesse dos clientes, que também vêm procurar elas por saber mais ou menos como que é essa estética, né? Mas a gente também sempre tenta mudar um pouco para não ficar sempre a mesma coisa, né? Qual é o azulejinho, cara? Sério. Nossa. Tem que fazer uma pesquisa. Cara, é barato. Não, é barato. Aquele, o 10 por 20, o 10 por 20 tá muito barato. Tá R$30 o metro quadrado. Mas tem o quadrado 15 por 15 também, é barato. A gente usa muito. A gente adora ele também. Mas assim, isso é muito louco porque tem muito isso. O cliente pede. E, você não tem o que fazer. Quando o cara veio com aquilo na cabeça, tem muita coisa que você até consegue, mas, tem coisa que você não vai convencer. Quando é casa... Não, e quando é casa... Não é você que vai morar lá, exatamente. Você fala, o cara que vai morar lá, né? Deixa ele ter o azulejo que ele quer. Não, isso acontece muito, porque acho que é isso que eu falei. Como a gente também já tem uma linguagem, as pessoas às vezes vêm procurar e elas já falam, então, sabe aquele banheiro que você fez? Eu quero igual. E aí a gente fala assim, tá, a gente pode fazer uma coisa legal, igual, mas, diferente. E aí a gente tem que ir se reinventando dentro disso, porque tem isso, né? Quem que está pagando a conta no final é o cliente. Então, ele também vai escolher e ele já vem tendencionado. E aí é o nosso trabalho ficar nessa história, nesse jogo que a Paulinha falou. Então, mas e se a gente fizer assim, muda um detalhe aqui, muda um detalhe ali? Ou, às vezes, chega com uma coisa completamente diferente, que também já aconteceu. A gente tem um galpão... Aqui, nossa, isso a gente conseguiu... Então, aqui a gente conseguiu bastante coisa, né, que a gente queria. Porque o que eu falava, nada a ver, pôr uma torneirinha cromada, né? Vai comprar uma torneira da Deca. Aqui tudo industrial, aqui, torneirinha da Deca. Tinha uma escada horrorosa aqui, uns guarda-corpos também horrorosos. E eles falavam, pra que a gente vai trocar a escada? Tá A escada tá aí, ela tá funcionando, tá tudo bem com a escada. Só que a gente mudou tudo, e aquela escada, aquele elefante ali no meio. Aí... E a gente conseguiu, assim, mas aí eles ficavam, mas esse guarda-corpo cego, fechado, nossa, mas vai tapar a visão. E, eu lembro que foi o mais difícil de tudo, foi a escada. Foi uma guerra. Pra convencer a escada. E até hoje, toda vez que eu entro, eu vejo essa fita preta dobrando, assim, eu falo, como ficou bonita. Aí eu falo toda vez pra eles, olha, a escada. Aí eles adoram, eles dão risada, porque eles falam, realmente, foi bom. Ainda bem que a gente fez a escada, né? Você tá feliz, tá todo mundo feliz. Não, era tipo um guarda-corpo cromado. Nossa, não tinha nada a ver. Aqui é o Heitor, o Egisto e o Renato. São basicamente os três, né? O Egisto e o Heitor são sócios e o Renato é um braço direito. Então, 3 pessoas. 3 pessoas e aí Mentira. Depois a obra, né? Mentira, a gente tinha que lidar com 3 pessoas, mas aconteceu uma coisa, quando ela era lá no prédio ainda, que eles falaram, mas a gente queria que vocês entendessem a demanda de cada pessoa. Então, a gente teve um dia que a gente ficou sentada e a gente falou com pessoa por pessoa da produtora. Então, a gente falou com todo mundo, a gente foi na sala, a gente viu onde eles trabalhavam, e a gente anotava o que estava ruim. Então, assim, tinha cada reclamação, assim,
Aí a gente passou o dia inteiro, ai, nossa, mas essa cadeira não dá. Tipo, a gente falava, Não, espaço tá. de bancada, tinha umas meninas da edição, que, meu, elas ficavam Nossa, elas estavam... num buraco. Não, elas meu. trabalhavam num bunker. Era horrível, assim. Aí a Horrível. gente deu até essa sala aqui pra elas, aqui embaixo, que, meu, De uma bancada vidro. gigante, de vidro. Elas amaram. A maior Falavam, não, as mesa era meninas delas. merecem a mesa maior, porque elas ficam com um monte de tela, né? Elas merecem. Então tem um pouco isso, que a gente conversou com todo mundo aí. O outro precisa de gaveta com chave. O outro precisa... Então a gente fez essa loucura. Foi falar com pessoa por pessoa. A gente conversou com a produtora inteira. E aí a gente foi acertando O primeiro no projeto, no final, era muito mais complexo do que esse, porque era encaixar todo mundo, fazer todo mundo se comunicar de alguma forma e Em várias salas. em várias salas separadas e E aí, até ruins. quando a gente veio pra cá, o Cabel falou, ficou muito mais fácil. Ficou porque muito aí a mais gente fácil. conseguiu, a gente tinha espaço pra ter armário. Porque como é? Pra ter arquivo. Você pra chega numa ter- salinha de 4x4, a pessoa já tá entulhada, ainda tem que quero uma ilha de edição. Não, se der duas, um armário com... Aí você fala assim, gente, não cabe, né? Tem uma questão meio lógica. Então, quando veio pra cá, já tinha esse lance, assim, putz, espaço temos agora. Mas a gente já sabia o que cada um precisava também. Foi fácil. Primeiro é feito o projeto e depois a gente orça a obra, né? Óbvio que no meio do caminho várias coisas vão mudando. Mas primeiro, enfim, existem cálculos que a gente consegue dar pelo menos alguma... A gente sabe Uma estimativa, a gente né? sabe Que todo quanto mundo, vai custar, todo mas a gente mundo quer precisa. saber, mas quanto mais ou menos eu vou gastar no final. E existe um cálculo que não é nosso, é, enfim, padrão, né? Mas varia muito também do... Não, e é isso, aí são escolhas, por exemplo, quando a gente tomou a escolha da chapa, a gente sabia que a chapa não era uma coisa barata, ela pode não ser das caras, oi? Não, os sofás, exatamente, mas ao mesmo tempo faltava um aconchego, né? Não dava para... Não precisava de mais, precisava de alguma coisa quente, então tem esse lance, assim, que a gente vai moldando, e aí o cliente também vai percebendo as prioridades, então... A iluminação tinha ficado carérrima. A gente, vamos resolver de uma forma barata, porque eles falaram, a gente trabalha, a real é computador. A gente não desenha, a gente não tem essa demanda. Então, é para ter uma iluminação, mas assim, tá todo mundo olhando para a tela do computador, a real é essa. Ainda mais as ilhas de edição, que eles queriam que fosse escura. Então, a gente falou, vamos resolver a iluminação de um jeito bacana e barato, perto do que poderia ser, obviamente. E vamos priorizar em outra coisa. Então, acontece muito isso, da gente ir adequando o orçamento, que é o que eles falaram. Jardim vertical. Os clientes queriam, todo mundo tinha comprado a ideia disso aqui ser tudo verde. E aí eles chegaram e falaram, então, gente, né, acho que não vai rolar, tá vendo? Vai um pouco fora do orçamento. Daqui a alguns anos fica verde, né? E faz parte, eu acho. Isso faz parte de projetar, você ir mudando, e adequando, e vai e volta, e tira madeira, vamos fazer, tenta a tela. O cliente não gostou disso, daquilo, a torneira, ficou legal. Monta pede para o pedreiro montar um teste de torneira. Montou, vê se os clientes gostam. Acharam legal pra caralho. Podiam ter achado horrível. Então, por aí vai, né? Você vai adequando as coisas na obra. É óbvio que a torneira de cano de cobre é muito mais barata do que uma torneira da Deca, mas também não é que é uma economia que vai fazer diferença nesse bolo, né? Então, é um monte de coisinha, assim, né? E foi uma construtora que fez a obra? Como é que foi? Uma consultoria? Foi uma construtora que é de um grande amigo de um dos sócios. Eles não quiseram nem... A gente entrou, eles já falaram, a gente vai construir com eles, ponto. Então, a gente... Ótimo pra vocês. Maravilhoso. E eles são muito bons. E eles são ótimos e deu super certo trabalhar com eles. Então, teve muito contato que veio nosso. Então, a marcenaria veio através da gente, o paisagismo, serralheiro. Eles ficaram mais com o civil. E toda a parte de acabamento veio mais através dos nossos contatos, mas deu super certo, assim. Então, foi bem sucedido, assim. Até as divisórias veio através da gente também. E qual que era a frequência de vocês na obra aqui? Alguém lembra? Acho que toda semana. Não, tem vezes que você vem mais de uma vez por semana. Mais pro final a gente vivia aqui. E é mó longe vir pra cá.
É difícil chegar aqui, né? É longe, é Nossa, longe. na volta a gente sempre se perdia, pegava ali o Se negócio. era na marginal errada, pegava a Anchieta. Toda vez. Vocês queriam ir pra praia mesmo, né? Não, aquela a gente sempre ia, né? Castelo Branco. Já viu que a gente vai escrever de novo? Possível. E vocês falaram uma coisa que eu achei curioso para saber como funciona, até como o escritório funciona, que é a questão do depois que plantou, qual que é o nível de envolvimento de vocês, até quando, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, enfim, quando que vocês ficam vindo aqui para fazer esse acompanhamento, né, para não dar errado, né, porque é um investimento grande, a árvore grande é caro, né, também, né? Olha, depois do plantio, a gente tem um retorno já contemplado em orçamento e tudo, depois de 30 dias, que é o prazo que a gente tem de garantia com os fornecedores. Às vezes, para árvore de porte maior, a gente tem esse prazo um pouco ampliado. Mas o nosso escritório não faz manutenção mensal, mas a gente tem algumas empresas que são indicadas para isso e acabam cuidando do nosso jardim. A parte disso, você ter uma empresa que você é parceiro, mantendo esse jardim, ela sempre te aciona qualquer necessidade de mudança, de substituição no meio do caminho, morreu, ou não se adaptou, ou precisa de mais, acaba sempre passando por nós, e não simplesmente um jardineiro vem e coloca uma coisa nova da cabeça dele. Então, isso a gente consegue manter um pouco da originalidade do projeto, né, do momento da implantação. Eu acho que tem uma coisa mesmo de... É um filho seu, né? De fato. E ele está evoluindo, então toda hora você está passando, você está dando uma olhada. O hotel mesmo, eu sempre passo lá, os meninos nem estão lá, eu entro, vejo tudo, entro com cara de que vou pegar um quarto. Aí vejo tudo e ligo daí para manutenção, falo, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O Jardim da Lã... É o nosso perfil, a gente gosta, entendeu? Aqui fazia tempo que eu não vinha, mas assim, como a gente tem o Otávio que faz a manutenção aqui e ele dá um boletim pra gente, então a gente sabe como é que tá. Mas tem de tudo. Eu lembro uma vez eu passei na frente da Lush, uma loja que a gente fez, o Jardim Vertical também, super difícil ali, um lugar super difícil. Um dia eu passei lá, tava murcho. Assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui, entendeu? E assim, o povo da loja estava tudo bem, eles estavam mais interessados no sabonete, entendeu? E era um pau de irrigação. Eu lembro que eu batia na porta, era tipo 8 horas da manhã, daí já tinha alguém lá, eu entrei, eu falei, gente, o que aconteceu com o jardim? Eles nem me conheciam. Eles falaram, não sei, eu fiz assim, não, olha, desculpa, eu que fiz. Vocês não estão vendo? Ai, não, a gente não viu. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Então tem isso, é isso, é vivo, né? Então é o que eu sempre falo para os clientes, gente. Você vai fazer uma festa e você quer o jardim lindo, você tem que ir cuidando dele como você cuida da saúde, porque ele não é um móvel, você não vai lixar e passar uma cera antes da festa. Então, se ele vai mostrar o que está acontecendo. Se você está cuidando bem, ele vai estar lindo. Se você não tiver, ele vai te dedar. Vão falar, você não está cuidando bem do seu jardim. Não vai ter jeito. E para a gente também é importante esse cuidado, porque diferente da arquitetura, onde você finaliza a obra, fotografa, publica, né? O jardim, você tem um tempo aí de crescimento e para ganhar corpo e chegar na volumetria que a gente pensou inicialmente no projeto. Nossa, é verdade, Então, num projeto mais comercial, a gente tenta se aproximar do resultado final, né, de adensamento, portes e tudo, o máximo que a gente puder. Mas não mudou muito os portes, mas você comparando as fotos do dia seguinte da implantação para hoje, né, o corpo que isso pega. Então, daí sim é um momento de registro para o paisagismo, né? Então, é interessante para a gente também manter esse espaço bem cuidado, mesmo que por uma outra empresa, mas com o nosso olho ali, para poder fazer um registro mais real depois de um tempo, sim. Porque as fotos da arquitetura, o jardim já está... Demorou um pouco, as fotos do Tuca foi não tempo, né?
minha. A gente até fala, porque aqui eles se instalaram, mas não tem muitos objetos, eles não se instalaram até hoje, assim, sabe? Então... Pública isso, né? Não, mas a gente sempre dá. Não, nas nossas fotos, a estante ali da sala dos diretores está, tipo, vazia. Continua até hoje? Não, mas já tá melhorzinha. Falaram, não, a gente quer uma estante para pôr um monte de objetos. Não sei o que, tá vazia até hoje, gente, faz 2 anos. Nem vão perceber, vou voltar, vai estar lá. Depois que a gente vier, vai estar no mesmo lugar. Então é isso, tem esse tempo do espaço criar uma identidade, né? Então, até a arquitetura a gente sempre demora um pouco para fotografar. A gente nunca fotografa de cara. Mas contando com... O projeto começou no outro prédio e parou e depois veio para cá, né? Contando isso. Acho que foi quase 1 ano. Entre projeto e obra, tudo. A obra foi rápida. Não, a obra aqui foi super rápida. A obra, quando eles começaram, acho que foi uns 4 meses, direto, assim. Andou super bem a obra. E eles entraram já em obra, né? Então, eles entraram... A gente conseguiu emplacar eles, já estava em obra. Porque tem esse tempo, né? Do convencimento. Então, teve o projeto... Aí entrou, aí convence uma coisa, aí convence o paisagista. Não, porque, ninguém quer contratar arquitetura, imagina, né? Paisagismo é tipo... Chega pobre no paisagismo, é o último da cadeia, daí onde você fala, já acabou tudo. Se você quer colocar um projeto de acústica, então, coitado. Não, imagina. Então, a gente está bem na ponta em relação a investimentos e tudo, é complicado. O papo é sempre o mesmo, né? O papo é sempre o mesmo. Então, gente, a gente queria muito, mas você sabe agora, final de obra, a gente fala, a gente sabe. Obra, essa é a frase que a gente mais ouve. É sempre assim. Mas eles querem grandes, né? Então fica difícil. Mas dá certo, no final sempre dá certo. A gente tem um fundo ansiolítico também para deixar para o cliente. Porque é isso, o jardim ele vai demorar para crescer. Todo mundo quer que cresça rápido. Você fala, calma, mas calma. Não, mas não mudou nada. Passou 1 semana, ele já queria que a árvore crescesse. Mas em relação aos prazos que você perguntou, a gente entrou no momento já do quebra-quebra aqui de civil. Imagino que foram no máximo 2 meses entre desenvolvimento e aprovação do projeto e orçamentos, né? E a implantação que já foi na reta final, né? O jardim sempre precisa entrar no final da civil para ter menos impacto de poeira, andaime, enfim. Então, a implantação mesmo, acho que foram 3, 4 dias. Tá? Vem tudo modular, os containers entregues, vegetação entregue, o plantio mesmo é bem rápido. Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Começo. Acho tudo flui melhor se a gente entra no início do processo arquitetônico. Tem muita coisa ligada à estrutura, que precisa ser pensada desde o começo. Então, acontece muito com a gente, olha, preciso de um projeto, mas a cliente muda em 1 mês. Então, em 1 mês, eles querem que a gente desenvolva um projeto, implante, esteja tudo com pano passado para o cliente mudar. Não funciona muito assim, e a gente fica um pouco engessado também. Se não pensou em alimentação de elétrica, em drenagem, em quebrar piso, ou prever, estudar o que tem embaixo daquela terra, fazer um estudo de solo. Então, acho que tem um caminho enorme antes, né, da apresentação, digamos, estética da coisa, que se é contratado em cima da hora, você fica amarrado, te limita bastante na hora da criação. Então, defendo aqui para todos os arquitetos que quanto antes puder colocar o paisagismo para andar junto com a arquitetura, melhor. Os sempre fazem isso. Nem todos. Nem todos. A gente começa, na verdade, o projeto, às vezes, sei lá, 3 anos antes de implantar. Por exemplo, agora vai implantar daqui, sei lá quanto tempo, uma casa no Ceará que a gente começou esse trabalho 2 anos atrás. Então, é muito tempo. É uma construção, né? Não reforma, adaptação. E como é que vocês cobram o projeto de paisagismo? Porque, enfim, tem várias formas da arquitetura, né? Tem toda a discussão também que a gente tem sobre a reserva técnica, essas coisas. Como é que funciona essa coisa do mundo do
Olha, na verdade é uma questão de bom senso, né? E o quanto a gente quer fazer o projeto também. É um bom senso, gente, não tem isso. Tantos metros quadrados. Então você vai fazer uma fazenda de hectares, você vai cobrar quanto? Você vai fazer sua aposentadoria ali? Como que é? Ao mesmo tempo, você tem numa mesma metragem a possibilidade, isso já indo para o valor de implantação, né? Numa mesma área você pode fazer um jardim de 5 mil ou de 500 mil, numa mesma área. Então, diferente da arquitetura, onde você já tem as faixas de investimento por metro quadrado, de acordo com o grau de acabamento, os níveis de acabamentos e tal, para a gente é muito difícil, porque tem o terreno é que vai passar para a gente a baliza do valor de projeto. Então, os acessos, os desafios de ser plano, de não ser plano, de ter muita interferência de vizinhos, enfim, acho que não existe um padrão assim, por metro. Então, é projeto a projeto, sempre, sempre. A ideia é a gente pré-projeta, né? Então, quando o cliente começa, não, mas eu preciso saber mais ou menos investimento, tal, nem fechou o projeto ainda, e aí, mas você já está apaixonado pelo lugar, você já quer fazer, você já vai... Daí você faz um estudo... Vou eu lá ocupar tudo, entendeu? E aí vamos orçar. É isso. Então, é uma questão realmente de bom senso. No projeto e nem foi contratado, né? Então, ele quer ter pelo menos uma ideia de investimento geral depois... Sim, exatamente. O projeto é o mesmo. O processo é o mesmo. Você faz um anteprojeto, né, primeiro, e aí nesse anteprojeto você tem um desenho muito mais artístico, enfim. Antes eu fazia tudo na mão, assim, só que era muito difícil, que você tinha que mudar alguma coisa, era tipo, bom, então tá, rasga isso, o papelzinho foi embora e começa tudo de novo. E aí eu comecei a desenhar tudo no CAD, todas as plantas para ter. Então tem o projeto, o CAD anteprojeto e o CAD executivo. O executivo é muito mais duro, que a gente precisa saber o tamanho das coisas e acabou, quanto cabe, espaçamento e tal. E o outro, sim, a estrelítzia é a estrelítzia que foi desenhada, então fica uma coisa mais macia. E tudo com referência de fotos e tudo, e perspectivas dos cantinhos mais importantes do jardim. Porque a maioria dos clientes tem uma dificuldade bem grande de ler planta, né? Então, é super difícil. Precisa ter. E daí essas perspectivas normalmente são perspectivas artísticas à mão para que tem uma pessoa que faz isso, que faz super bem, já está acostumada a fazer e tal. E depois projeto executivo, depois de aprovado, legal, é isso mesmo que a gente quer, a gente entendeu, tal, projeto executivo, e aí sim faz orçamento. É bem parecido, né? Eu e a Bel. Só nós. Sim, a gente tem uma estrutura de parcerias já pré-estabelecidas, então tem um desenhista técnico, tem um ilustrador, enfim, a gente tem... E as empresas parceiras de irrigação, iluminação, projeto de iluminação, isso tudo a gente já entrega no nosso projeto executivo também, né? Pontos de iluminação, orçamento de irrigação quando tem, ou todos os complementares, vai ter pergolado, espelho d'água, tudo que tiver relacionado é apresentado junto, o orçamento, mas de empresas parceiras que a gente costuma trabalhar sempre. Era bom que o Alcegésper era aqui perto? Maravilhoso, maravilhoso. Casa aqui do lado, pra gente... Trabalho. Pra gente, esse projeto foi muito bom o acesso. Ela falou, é longe, né? A gente mora aqui perto, o escritório aqui do lado, o SEASA é na esquina. Então, não pega trânsito para entregar as plantas. Foi ótimo pra gente. E mesmo os fornecedores, além do SEASA, fornecedores de terra, pedra, muitos complementos relacionados ao jardim, tem galpões aqui no entorno, na Vila Leopoldina. Grama, não que tenha sido usado aqui, mas isso facilita muito também, né? A gente sabe que deslocamento hoje para a obra é sempre um desgaste. O tamanho é o que vai balizar o investimento. A maioria das vezes, assim, o porte das árvores é o que determina o quanto o cliente vai gastar, né? Aqui é o que a gente falou, elas vieram o quê? Com 3,5 de altura? 3 e pouco.
Mas essa pergunta é bem legal, porque, na verdade, quando você vai para o projeto, você precisa mesmo saber qual o tamanho final. Então, por mais que ela venha um brotinho, você precisa saber que aquilo vai virar uma árvore de 40 metros de diâmetro. 5 anos, ela vai projetar uma sombra, né, em tudo que você projetou ali embaixo, mas que hoje é sol. Então, você precisa ter essa projeção sempre, por ser... Que é isso, né? O grande problema é o ficus, por exemplo, né? Que as pessoas compram no supermercado uma coisinha e falam, não, mas era tão pequenininho, eu vou plantar aqui na porta da minha casa. E vai passar 20 anos e ele vai destruir tudo, né? Do lado da piscina. Não, a gente chega em obra, tipo, na privada tá saindo a raiz do ficus, assim. E ele vai sair. Então, é isso que volta aquilo da responsabilidade do que plantar e onde plantar, porque vai interferir. Eu ganhei uma mesmo. de Jequitibá Rei, não sei o que fazer. Leva para o sítio. Leva para um sítio, uma praça bem grande. Não, é isso, um ficus você tem que plantar com um diâmetro de 50 metros. Então, imagina 50 metros e ele no meio. Essa é a proporção. E aí a pessoa vai e planta na portinha de casa. E briga com você quando você fala, mas isso vai dar problema. Fala, vem o caga-regra agora, sabe? Assim, tipo, sim, é a natureza, não tem jeito. É isso que eu brinco do fundo ansiolítico, entendeu? Porque é isso, vai demorar, não tem jeito. Não, sim, você pode pôr hormônio para a planta, mas não, né? Não é isso. Não, e principalmente ter essa projeção do que vai ser esse jardim ou essa copa daqui a anos, né? Então, pensar sempre nesse plano mais baixo, coisas que se adaptem às duas realidades, ou não. De fato, tem alguns projetos que, passados uns anos, precisa dar uma reformulada, precisa recuperar alguma área, substituir alguma forração, que antes pegava um super sol e hoje está numa situação de sombra. Então, claro, acho que vai do profissional conseguir equilibrar isso, né, para ter um menor número de mudanças a longo prazo, mas sempre pensando dali para frente. Então, 2 arvoretas do lado de uma área de piscina, que hoje está um voluminho lindo na arquitetura. Tem um profissional que coloca algumas espécies que, em 5, 6 anos, projetou uma sombra em toda a área de piscina, ou a raiz está indo para a estrutura da piscina, a tubulação. Então, essas coisas precisam ser super bem estudadas no desenvolvimento dessa planta a longo prazo. Não lembro o que tem. Tem de Do bovinos ali, né? Tem uma árvore. Sim, aquela figueirona gigante. Enormes. Isso é um grande problema. Acho que é ficus elástica. Não Deve ser um lembro ficus o que elástica. É gigantesco. Fizeram até a faixa desviando, foi engraçado, pintaram assim. Desviando. Faz o contorno. Não, alguém plantou a figueira lá, passou, jogou e... É essa a história, Certeza. ganhou. E falou, olha que bonitinha, tem 2 folhas lindas, isso vai ficar tão fofo. E aí, de repente, passa um tempo e a coisa... E realmente é um baita impacto depois você tirar isso. Porque você vai matar, você vai afetar muita coisa. Tem muita coisa que mora ali, que depende daquilo ali. Você gera, né, ao tirar uma árvore dessa, não... O Marx falava assim, de vez em quando tem que tirar. É que as pessoas, né, criam apego, então, e acham que você está desmatando. Então, tem todo um processo de conscientização das pessoas que estão envolvidas com aquele espaço. Os projetos que eles têm feito agora de começar a recuperar a mata do Trianon, que está sendo tomada por espécies exóticas, que têm um desenvolvimento muito rápido, muito mais rápido do que algumas nativas, e começam a mudar toda a situação de não só de consumo de nutrientes, como de insolação para a vegetação nativa mais baixa. Gente, é um evento para você tirar uma palmeira que é exótica, que está matando todo o resto. Tem todas as velhinhas que moram em volta e que vão lá e levam a aguinha para ela há 20 anos. Então, como trabalhar, né, essa consciência do plantio em área pública, gente, é um capítulo à parte. Assim, acho que tem que ser muito bem estudado, muito bem cuidado, porque o impacto que isso chega é inacreditável. Inacreditável. Assim. Então, o projeto, a gente sempre faz o projeto ideal, né? Então, quando ele está no papel, a gente sempre fala, vamos fazer o ideal, porque vai mudar.
principalmente quando você fala em reforma, né? Eu acho que quando você está construindo do zero, você tem muito menos problema, porque você está basicamente... Exatamente. Então, reforma, né? Falando especificamente de reforma, é muito imprevisto. Não tem como, é impossível. Acho que por menor que seja a obra, sempre vai ter. Então, essa história do preço, eu acho que até todo empreiteiro, eles já trabalham de uma maneira que eles estão sabendo que isso pode acontecer. Então, se o cara trabalha por administração de obra, ele vai cobrar uma porcentagem em cima de tudo que for feito. Então, surgiu um imprevisto, esse imprevisto vai custar tanto e tem o percentual dele em cima daquilo. Se o cara trabalha por empreitada, ele já vai jogar uma margem para ter um extra para lidar com aquilo. Então, depende muito da construtora, de como a pessoa trabalha. Mas o projeto muda muito em obra, sim, detalhes. Então, tem muita coisa que você vai resolver lindamente no desenho, que você vai chegar lá e que não dá. E que, por algum motivo, tem que mudar. E aqui a gente teve muito, né, Paulinha? As divisórias, meu Deus, como quantidade de coisa que passa no teto e que, de repente, você não estava prevendo tanta coisa, né? Tem uma coisa ou outra que você esquece. E é isso, às vezes você demole um negócio, você imagina um pilar, mas ele sai uma viga de um lugar que você não estava pensando e chega outra. Então, sei lá, é muito louco reforma, assim, você não tem como prever. Você tem que prever que você vai mudar. Você tem que saber que você vai acabar mudando você vai coisas. orçar um projeto, porque você precisa fazer um orçamento inicial, né? Mas vai mudar bastante. De projeto mesmo, aí foi outra coisa. A gente fez muda a proposta, outra completamente outra proposta. Porque a gente recebe por etapa de trabalho, né? A gente fez um estudo preliminar lá para o primeiro projeto. Então, a gente recebeu uma parcela desse projeto, aí mudou de projeto. Então, é outra proposta, é outro contrato. Muda tudo. Muda tudo. Não, eu vou contar uma coisa, a gente não aprende nada na faculdade sobre isso, assim, é muito difícil. A gente está aprendendo aqui, entendeu, galera? É o momento para aprender. A gente aprende na marca. Cara, é muito difícil. E, assim, a gente até brinca com as meninas, assim, no final do ano a gente faz sempre um happy hour no final de ano e chama todo mundo que trabalhava. E a gente até brinca com elas, a gente fala, a gente é a pior chefe do mundo, porque, cara, a gente não sabe também, a gente está aprendendo junto. Então, não sei, eu nunca tive um escritório, é muito difícil. Então, tem muita coisa que surge, desde da nota até o contrato, até de repente o cliente quer uma coisa que você nunca pensou a respeito, que você não sabe se está no seu escopo ou não, lá atrás. Hoje em dia, nosso contrato tem 4 páginas. Mas ele foi evoluindo. Mas até a gente chegar nisso, a gente penou pra caramba, entendeu? Foi evoluindo por quê? Porque de repente aconteceu uma coisa que a gente não estava protegida para aquilo. A gente fala, não, então tem que entrar essa cláusula no contrato. Não, e aí, até que a gente pegou um advogado para fazer nosso contrato, porque é muito sério, assim, não porque não é uma coisa que a gente tem capacidade de fazer mesmo, assim. A gente tem que saber tudo que não pode ser. E a gente tem que estar realmente muito protegido, porque o cliente ele não sabe distinguir o que é o nosso papel, o que é o papel do empreiteiro. Ele mistura essas coisas. Então, isso tem que estar muito bem colocado no contrato para a gente realmente se proteger do que pode acontecer. Então, assim, eu acho que são algumas coisas. Eu acho que o contrato é uma coisa que a gente penou bastante para chegar no que a gente tem hoje. E até hoje a gente muda o contrato. Por exemplo, uma cláusula que a gente colocou recentemente, que a gente tem o direito de fotografar nossas obras. Porque de repente aconteceu do cliente falar, não, você não vai fotografar de bode. minha casa. Não, a gente ficou de bode da obra, que deu isso, que deu aquilo, eu não quero. Você não vai fotografar. Aí, o que a gente fez? Pegou o contrato e falou, vamos botar uma cláusula que a gente tem o direito de fotografar. Mas para isso a gente fala com o advogado, existe um artigo, tal, que você pode pôr. Não sei. Então é tudo muito complexo, nada é assim, né? E as coisas vão acontecendo. Cada tombo uma cláusula. Exato. Não, e assim, tem tudo o escopo tem uma grande parte do contrato que é o que não está no contrato. É muito engraçado, mas a gente mais tem que especificar o que não está no contrato do que o que está no contrato. Então é isso, a gente não faz paisagismo, a gente não faz luminotécnica, a gente não faz projeto elétrico hidráulico. Por quê? Porque eu não sei calcular o tamanho do seu quadro de luz, do disjuntor, o fio que vai passar. Eu sei um pouco? Eu sei, mas eu não vou me atrever a isso, eu não sou engenheira para isso. Então, a gente começou a entender um monte de coisa que tem que estar no contrato para saber distinguir. Então, assim,
eu não faço levantamento, o nosso escritório não faz levantamento. E não é uma frescura, porque no dá começo ruim. a gente fazia o levantamento e sempre dá errado Dá alguma problema, coisa. porque não Contrata é. alguém que faz Então, levantamento. assim, tem alguém empresa que só sabe faz melhor que isso. você. E aí a gente pede, a gente só trabalha com a planta em DWG, ponto. Então aí a gente só vai começar a mexer no projeto com a planta em DWG. E essas são maneiras que você vai se blindando, que você vai entendendo. Mas é muito difícil, porque a gente chegou nisso agora, a gente já está com 9 anos, mas, gente, a gente fez todos os erros que vocês podem imaginar, sabe? A gente tem, assim, administrativamente pior ainda, porque a gente ainda não está num modelo nenhum. Ideal, Então, A assim, gente está caminhando. a parte administrativa é muito, muito difícil, porque a gente não sabe. Putz, a gente estava falando sobre isso, cobrar um projeto. É muito difícil. E eu acho que é para todo mundo. E eu vejo que vai ser para vocês, é para a gente, é para os meus amigos que são arquitetos. E que e aí, quando você recebe, como que você vai dividir isso? O que é para o escritório, o que é para não sei quem? Como que você paga? É muito complexo. Então, eu acho que é uma matéria que falta muito na faculdade. Assim. Muito. A gente não sabe administrar escritório. E aí, hoje em dia, tem esses aplicativos, essas empresas que fazem isso. A gente morre de vontade de pegar uma delas, mas a gente sempre se enrola com a vida e não pega. Não, tem uma pós-graduação na GV, que eu vou fazer um dia. A gente tem esse Que sonho é de administração de fazer. de escritório de arquitetura. Eu vou fazer. Então, assim, só para você ver como é complexo. Vamos fazer Marquinhos, junto. fechou. Vamos fazer. Mas é só para você ver como é complexo. Existe uma pós-graduação Não, nisso. que eu Então, acho que é uma pós que mais serviria pra pra gente, com gente nesse certeza. momento. Não, gente, é muito louco administrar, porque assim, eu sou filha de arquiteto, meu pai é arquiteto e o escritório dele tem, sei lá, 40 anos. E o nosso escritório, a gente divide o espaço com ele. Então, a gente está dentro de um escritório que já existe há muito tempo e a gente é um escritório muito novo e eles são um escritório muito antigo. A parte de cima toda do escritório são aquelas caixas azuis com números, com todos os projetos impressos e arquivados. Isso é a geração do meu pai. A geração do meu pai, a gente não tem um projeto impresso. Pra quê, né? Não, e no começo a gente guardava, né? A gente guardava os croquis, guardava o processo. Aí uma hora a gente olhava e falava, Joga tudo o que a gente vai fora, fazer com guardando isso? traça, Aí a gente sabe? começa a escanear algumas coisas. Mas o que? É diferente. Você abre o projeto do meu pai, aqueles projetos que eram todos feitos à mão. É outra coisa, Não, e aí, entendeu? às vezes, surge alguma dúvida, alguma coisa que a gente sempre vai perguntar pra ele. Aí ele fala, ai, peraí que eu vou pegar um projeto pra mostrar pra vocês. Aí ele vai lá, pega a caixinha, tal. abre aquela folha daquele tamanho. Ai, vem aqui. Mas é isso. Aí, até a parte administrativa, a gente conseguiu aprender muita coisa, mas é muito diferente. Porque o nosso perfil de escritório é muito diferente do dele. Por exemplo, o escritório do meu pai não tem uma fotografia de uma obra. Isso, para a nossa geração, é uma coisa muito louca. Imagina, meu pai mostra todos os projetos dele, é desenho, eu nunca vi uma foto de uma obra. Eles não têm essa mentalidade, ele nunca fotografou nada, não tem foto. Não tem site. Não tem site, nada. não tem nada, ninguém tem nada. Não tem uma foto impressa, entendeu? Então, é um perfil de escritório muito diferente. Então, a gente aprende na marra. A gente aprende, assim... Nossa, é muito complexo, gente. Faz o Instagram para ele. Hoje, você conseguir delegar algumas questões que não estão exatamente dentro de um escopo da arquitetura, né, o paisagismo, a gente criar parcerias. Então é isso, a gente sabe, vai desenhar uma marcenaria, um deck, um pergolado, uma história. A gente faz isso. Mas, gente, uma empresa que trabalha com isso, que vai fazer um detalhamento muito mais rico e que vai cair custo para o cliente, vai facilitar a montagem, vai tudo. Então, acho que essas parcerias, elas acontecem e elas não precisam estar dentro do escritório, né? Dentro da folha de pagamento, né? Então, você começa a pulverizar isso para conseguir profissionais específicos em cada área, parceiros do seu escritório, né? Isso eu acho muito legal. Você não quer na roubada como criativo de falar, deixa eu ir para o caminho mais fácil, senão isso vai me dar um trabalho. Entendeu? Tá ótimo, não precisa inventar a roda o tempo todo, né? Já foi inventada. Aí alguém vai lá e fala, olha, essa roda você não precisa inventar, amigo, você já está aqui, pronto. O cara só faz gasta roda. energia com outra coisa. Não, isso eu acho que isso que ela falou é muito importante, porque
os projetos complementares, eles são muito importantes. E a gente tem que não só compatibilizar, mas você tem que saber o que você quer. Porque, às vezes, o cara não sabe. O cara vai fazer do jeito mais fácil. Principalmente o engenheiro ou, sei lá, quem for que você está contratando. Então, você tem que saber direcionar. Você tem que saber o que dá e o que não dá. Mas você sabe confiar também que o cara vai fazer aquilo da melhor maneira. Então, é muito importante essa parceria com qualquer área que seja, sabe? Então, eu acho que o arquiteto, ele tem um trabalho muito importante de juntar todas essas pessoas. Eu acho que o nosso trabalho, no final, acaba sendo um pouco isso. A gente saber organizar todos esses talentos e junto com tudo que você acredita, porque, você vai trabalhar com o peão da obra, você vai trabalhar com o cliente, você vai trabalhar com o paisagista, com o engenheiro, com o eletricista, você vai trabalhar com o marceneiro, você vai trabalhar com o luminotécnico, você vai trabalhar com muita gente. Então, você tem que saber lidar com gente. Para mim, é o primeiro ponto do arquiteto, assim, porque não é uma profissão que você vai ficar desenhando na prancheta sozinho no escritório, pelo contrário. É onde você vai estar o tempo inteiro lidando com gente. Eu até brinco no escritório, falo, gente, faltou a matéria, né, de psicologia na faculdade, porque, gente do céu, é cada um que a gente tem depois que lidar. A gente faz doutorado em psicologia. Vamos fazer primeiro administração, depois fica análise. Voltando àquilo que a gente falou no começo da conversa, né, o ambiente predominantemente masculino, né, a gente que acompanha a obra, está em obra, 90% das vezes eu sou a única mulher em obra, com o eletricista, com o engenheiro, com o calculista, com todo mundo, você é a única mulher, né? Isso é uma... E ela é muito mais brava que eu. Quando precisa. Eu lembro quando eu estava no primeiro ano de faculdade, teve um professor que entrou na sala, e aquela sala que é 80% mulher, né? E ele virou e falou assim, olha, então, só para avisar vocês, que é muito mais difícil para vocês. Assim, fique claro que para você, não basta você virar para o cara e falar, não, tira esse rodapé aí porque você está instalando ele do jeito errado. O cara vai olhar para tua cara, e aí a gente vive nesse país que o cara vai olhar para tua cara e falar, olha, desculpa, eu instalo rodapé há 40 anos. Quem que é essa mulher para vir aqui na minha obra falar que eu estou instalando rodapé errado? Então, você não só tem que saber que está errado, como você vai ter que saber explicar o porquê que está errado e explicar como você quer. O homem não. O homem vai chegar e falar, não, na boa, tira esse rodapé aí que não está certo. O cara vai falar, tá bom, vai, como é que você quer? Tá, pronto, acabou. Então, a gente vive, infelizmente, num país que a gente não tem essa voz. Nem dentro da obra, nem com ninguém. É muito difícil. Mesmo sendo maioria. Na arquitetura, mas na obra, não. No ambiente, sempre que a gente chega na obra, é exatamente isso. Você chega numa obra que só tem homem. E raramente tem uma mulher, né? A gente já pegou algumas, assim. Mas é isso, é um ambiente que, quando você vai dar uma bronca, você tem que saber por que eu estou dando a bronca. Eu tenho que saber, eu não posso simplesmente chegar, porque senão você está dando piti, né? A mulher está dando piti, o homem não, o homem está brigando, a mulher está dando piti. Então, você tem que ter o pulso muito mais firme, assim. Eu acho que tem um lance que a gente acaba ficando um pouco mais dura, porque precisa. Mas é também com amorosidade, porque todos os nossos fornecedores, a gente tem uma relação de carinho muito grande hoje em dia com eles, assim. Eu tenho vínculos mesmo, meu celular, estou aqui falando com vocês, não para de tocar, gente. Hoje é sábado, mas é porque eles mandam foto do filho, eles mandam meme, eles mandam qualquer coisa, entendeu? Tem essa intimidade que é muito louco, que demorou para construir. Mas é isso, hoje em dia eu já chego e falo no mesmo tom, eu brigo igual. E eu conquistei esse papel dentro do canteiro de obra, porque não é fácil. Principalmente quando a gente começou, que a gente era muito nova. A gente era novinha, a Bel com essa cara que já tem a cara de mais nova ainda. A gente chegava... ninguém queria dar a menor moral. E aí você fica puta, você não pode ficar puta também, porque senão você tá dando piti, né? Tá descontrolado. Ih, tá de TPM. Ai, chegou a é uma falta de respeito, assim mesmo. Então, é muito difícil. Eu acho que a maioria das mulheres não estão na obra porque não tem o menor saco para isso. Porque, assim, é uma questão de ter saco, entendeu? Aguentar o machismo no Brasil, você tem que ter muita paciência. Então, realmente, é muito mais fácil. Uma hora você cansa e fala, vou ser decoradora. Manda o cara lá. Vou lá na loja, na Gabriel, que vão me tratar bem, vão me servir café, porque... E eu não estou menosprezando, não. Estou falando que é porque é difícil, realmente.
Tem horas que você não tá afim de brigar com o marceneiro porque ele tá fazendo os negócios. O tempo inteiro, é uma luta diária ser mulher na arquitetura, entendeu? Na obra, principalmente. E até tem um pouco disso que a gente estava falando, que rola um pouco isso, né? A gente já tem um certo respeito, mas as meninas que trabalham no escritório, os meus fornecedores, não sei se eles têm tanto respeito. Então, rolou, por exemplo, recentemente uma situação que tudo que dava de errado, ele falava, foi a sua funcionária que me falou para fazer assim. Foi a sua funcionária que fez assim. Aí um dia eu falei assim, eu não aguento mais ouvir falar. Falei, pode parar com esse papo de foi minha funcionária. Minha funcionária é meu time, a gente está junto, então fala para mim que fui eu. Você para de ficar terceirizando culpa. Aqui não tem essa. Se quiser falar, você vem e fala na minha cara. Você tá com algum problema? E aí, nunca mais, não, e sempre entendeu? Tem você tem que dar uma... Você tem que botar a culpa em alguém, né, do que está acontecendo. Um joga pro outro. Alguém tem que ser culpado do que está acontecendo. E aí virou que era tudo ela. A gente falou, calma, aí a gente ia falar com ela, nossa, mas não foi assim, foi assim. A gente falou, bom, tudo que acontece, estão botando a culpa nela porque ela está ali, coitadinha. A gente quis dar responsabilidade dessa obra para ela, então ligavam para ela, para tudo. E ela super nervosa, coitada. Não, e aí rola isso, que é o saber se impor. Eu vejo que eu acho que quando a gente tem ensinar, né, mas... a gente tem já uma postura. Eu já chego em obra, eu não tô nem aí, entendeu? Eu já chego, eu já brigo mesmo. Não tô preocupada mais em o cara, sabe? Aí no começo eu ficava com dedos, ficava meio com receio. Tem mil coisas que passam pela cabeça. Hoje em dia eu sei a hora que eu vou elogiar, que eu vou ser legal, que eu vou falar de besteira, que eu vou mandar um meme. E eu também sei a hora que eu vou virar e vou pegar duro e vou falar, não vou aceitar desse jeito, tá errado, não vou empurrar para o cliente isso daqui, porque não é o jeito que está no desenho e não vai rolar. Não vou engolir porque você quer fazer uma parceria. Então, a gente aprendeu a ser dura na medida certa, mas é um trabalho constante, assim. Essa história de ser mulher, é muito mais difícil. Sim. E eu vejo isso pra caramba. Não, a gente gosta muito de trabalhar com mulher. Quando eu falei no começo, não é uma brincadeira. É real. Por exemplo, a gente teve uma empreiteira que a gente fez uma obra, a Santa Clara, que ela é uma mulher que faz obra. Maravilhosa. Eu acho que foi uma das melhores obras que eu já fiz na minha vida. Ela fez tudo em 3 meses, entregou tudo pronto. Surreal. A gente desenhou todas as mesas, tudo. Uma delicadeza, um cuidado com as coisas. O processo foi incrível com sim, ela. N frentes acontecendo ao mesmo tempo e ela administrando todas. Admiro, acho do caralho mesmo. Então, eu gosto de trabalhar com mulher por N motivos. E um deles é porque eu acredito que a gente precisa se ajudar e que a gente precisa se fortalecer. Então, eu não acho errado eu falar que eu dou preferência para mulher. A gente dá mesmo. No nosso escritório a gente gosta. Se a gente puder, eu gosto de trabalhar com mulher porque eu acho que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa criar um espaço, a gente precisa ter voz, a gente precisa se ajudar. E não é que eu não estou menosprezando o homem, mas o homem já tem esse espaço. Já é mais fácil. Então, é mais difícil para a mulher, sim. E é um absurdo. A gente teve uma vez uma briga numa mesa. Você estava nessa mesa? Lá quando teve aquela mesa na 23 Sul, que era 100 anos da Projeto, da revista Projeto. Você estava? Não, eu vi o vídeo. E rolou essa discussão, porque a gente era as únicas mulheres da mesa, e aí rolou essa pergunta, mas vocês acham que tem preconceito na arquitetura com mulher e homem? Aí toda a velha guarda, assim, não, imagina. Aquele monte de arquiteto velho falando, imagina, não tem problema nenhum. Aí eu falei, gente, eu acho muito fácil um bando de homem mais velho falando que não tem problema nenhum. É uma ilusão. Não é verdade. A gente tem problema, sim, não é igual. A gente está lidando com um problema que, gente, é uma mentalidade diferente. O peão, ele não tem essa coisa que a gente fala de feminismo, de inserção cultural, de todas essas discussões que a gente tem. Quando você chega em obra, não. Nunca nem ouviram falar disso. O cliente também, que é machista e que não percebe aquele machismo que está na sociedade, que tratava a gente, né, como as meninas. A gente chegava, as meninas da obra chegaram, assim, já nesse tom, assim, como se a gente não tivesse esse lugar dentro da obra, sim, né? Então, não é só do cara que está trabalhando, é do engenheiro, é do cliente. Em outros sentidos também que acontece. Né? Sempre tem. Cliente é o mestre em chavecar, né? A arquiteta. E é muito louco, porque, gente, isso é assédio. Isso é uma posição que vocês não fazem ideia do que é estar. Então, você está lá fazendo um projeto
E o cliente ainda está te cantando, e você sabe, você tem que ir empurrando aquilo e fingindo que não. Por quê? Porque você vai levar até o final, entendeu? Então, tem todas essas nuances, assim, é desde o peão até o serralheiro, o marceneiro, o cliente, o empreiteiro. Cara, a gente vai sofrer o preconceito de todos os lados, todos. Então, sim, quando tem uma mulher no meio eu gosto, porque já é um lugar a menos, né? Então... Nossa, ufa, né? Então é isso, um lugar a menos que eu tenho preconceito, vou contratar ela, porque, nossa, já facilita. E é um pouco verdade, facilita, te dá ânimo, entendeu? De você ter menos estresse numa obra, melhor. Então, você ter um time que vai te ajudar, que você não tem que pensar sobre isso, já fica mais tranquilo, sabe? É mais gostoso. Então, é difícil. Acho importante esse assunto. A gente, não, construtora, a gente não consegue trabalhar muito porque sempre foge do orçamento. A gente não tem clientes. A gente não trabalha com clientes que têm muita grana. A nossa média é sempre coisas menores. E hoje em dia a gente tem parceiros que trabalham com a gente há muito tempo, então a gente já conhece as equipes, a gente já conhece eles, a gente indica, mas é sempre uma decisão do cliente. Então, se ele quiser orçar com o empreiteiro deles, a gente orça. E eles que escolhem no final. Então, a gente indica para ter pelo menos 2 ou 3 orçamentos, mas a gente também aceita a sugestão, até porque para a gente é interessante conhecer gente nova. E, por exemplo, que nem aqui, foi super legal trabalhar com eles, então não tem por que não orçar outras coisas e por aí vai. Então, tem. É o que a gente não quer, né? É o trabalho que vai dar 10 vezes mais trabalho. Mas acontece. A gente está com duas, né? Às vezes a gente faz um projeto e na hora que vai orçar, a gente orça com os empreiteiros que a gente trabalha, a cliente fala, não dá. Não dá. E se ela faz com mestre de obra, ela mesmo vai atrás dos materiais e resolve essa parte, que é o trabalho do empreiteiro, ela consegue diminuir quase 50% do valor da obra. Ela, então... obviamente, precisa do fundo ansiolítico para fazer isso, porque é puxado e as pessoas não têm noção. Todo mundo acha, imagina, de boa, vou ali na Leroy, compro um tijolinho, uma tinta, é isso? Tá ótimo. E não é. E aí depois você vê a pessoa arrancando o cabelo, desesperada, e você fala, aí chega sobra para quem? A lista de elétrica, ela fala, mas o que é não, isso? Sobra para arquiteta, entendeu? É muito caro! E é sobre isso, sobra para arquiteta. Alguém, em alguma hora, sempre a gente vai ter mais trabalho quando é esse tipo de situação, sabe? Mas a gente não vai deixar de fazer também por causa disso, porque... Porque a gente sabe que tem muita gente que não vai conseguir fazer se for de outro jeito. A gente quer e a gente quer que realizar todo mundo aquilo faça. de alguma forma. A gente faz. Também. Nossa, total. E pode deixar que eu vou comprar uns canos, vou fazer uma irrigação incrível. E a gente já teve 1000 situações dessas, de abrirem mão da execução com o nosso escritório, porque tinha já um jardineirinho envolvido, ou uma equipe do condomínio. E, gente, invariavelmente, depois de 6 meses, 1 ano, esses clientes retornam para recuperar alguma área, ou a implantação que fugiu completamente da volumetria do projeto, né? Esse processo de escolha das árvores. A gente vai uma a uma. Essas árvores mais especiais de um projeto, a gente já tem um olhar, não é uma tabela, uma árvore com 3,5 metros, com DAP de tanto. Então, você sabe que a curva vai ser para aquele lado porque tem alguma coisa que eu preciso esconder. Essas coisas não são respeitadas, né? Quando executado por uma empresa que não foi a que fez o projeto. Então, a gente passa bastante por isso, para voltar, para recuperar alguma coisa de um projeto originalmente do escritório, executado por terceiros. Eu acho que paisagismo, a gente precisa desvincular um pouco de paisagismo e planta. Não precisa ser. Paisagismo é estudo da paisagem, né? Os japoneses fazem isso bem. Tem o jardim de pedra e assim, não tem nada... Nenhuma espécie vegetal. Bom, os japoneses são um caso à parte, né? Porque eles têm uma linguagem maravilhosa de tudo, assim, o estudo. Mas é isso, às vezes... Trazer esse bem-estar, qualquer que seja a técnica, acho válido. A gente, é óbvio, que claro. Um profissional que entra numa praça de alimentação e vê um painel, um jardim vertical de planta artificial, isso dói. Não, a gente... Não dói, gente. Porcelanato que imita
imita a madeira, essa coisa que quase chega lá, mas não chega. Então, pra gente é gritante. Mas se for bem feito e virar um cenário bonito, se não entendeu? houver outra forma, né? Porque existem espécies Claro. adaptáveis a áreas de sombra e tudo. Então, aí é que vai. Foi uma preguiça de pensar e conseguir aplicar uma coisa bacana. Foi custo, eu não quero ter manutenção, não quero ter... O que foi? Não, é para facilitar. Gente, Paisagista então, é o até louco onde de a abrir estética espaço. se sobrepõe a isso, né? Porque pra gente dói. A gente já quer abrir clarabóia em tudo, né? A gente já chega na obra, bom, dá para abrir uma aqui, dá para abrir ali, Não, e uma hoje janela tem aqui, o que dá para abrir? Sistemas com lâmpadas, né? Umas growing lamps que conseguem recriar artificialmente um ambiente com uma iluminação solar e permitir um desenvolvimento mais saudável. Então, existem técnicas hoje. Então, não precisa se prender a uma plantinha de plástico que é com aquele verde Brasil, assim, né? As de plástico são terríveis. Terríveis. Os rajadinhos, todos iguais. E, bom, vocês têm mais alguma pergunta? Porque eu acho que é legal a gente dar uma volta. O estúdio do Bob Wolfen. Era uma porta de correr gigante, lembra? Não pode... Tem uma questão aí dos galpões de bombeiro, não sei o que não pode fechar, né? Com parede. Mas colocar um puff na frente é tranquilo. Tá de boa, se pegar fogo, você pula. Puf. Não, aí não deixaram tirar a porta, mas aí eles deixaram. Porque... Era uma porta gigante. Era uma portona. De correr. Conseguiu deixar aí. Mas a gente faz o tour agora, a Paulinha vai mostrando. Eu acho que assim, vamos fazer um encerramento só para parar a transmissão ao vivo, porque daí a gente não fica transmitindo andando. Então agradecer o público da internet, né? Cara, eu juro, um dia, obrigado público da internet, um dia eu juro que eu vou conseguir fazer isso sem ficar tímido, velho. Eu acho bizarro, né? Vai dar certo um dia, né? Não vai dar, né? Mas agradecer mesmo, e daí a gente faz a volta. Eu acho que pode ser uma coisa meio livre também, né? Não ficar aparecendo lemingues um atrás do outro, assim. E daí eu acho que vai tirando dúvida meio especificamente, sem uma coisa meio... Daí é legal, a gente sempre fala para colocar, quem tirar foto, marcar o Arquitetura Paulistana, a gente reposta as fotos do pessoal que veio aqui, entendeu? E, bom, é isso. Depois a gente faz um encerramento oficial, tira uma foto conjunto. Vamos tirar agora a foto antes que alguém vá embora? Pode ser? Queria agradecer mesmo, eu acho que esse papo de misturar as disciplinas é sempre legal. Acho que a gente entende 80% mais o projeto com vocês terem vindo também aqui, explicado um monte de coisa. Aposto que a gente vai copiar essa ideia do container nos próximos projetos. Olho de olho, vendo bandejinha, não sei o que. Tá? E sim, e tem esse intercâmbio mesmo, né? Geralmente, não é sempre que acontece isso, né? A gente tem que falar muito com a arquitetura. Sim. Né? Não, e olha a importância do trabalho deles nesse projeto. E a gente não tinha entende nem como a não arquitetura. chamar vocês. Porque é isso, senão fica uma coisa Frankenstein, sabe? Não se conversa. Então é super legal para quem for fazer paisagismo, sim, conversa o tempo inteiro com a arquitetura, mostra antes o projeto, porque vai levantar um monte de coisa de que a gente não sabe do todo, né? A arquitetura é aquilo que ela falou, junta todo mundo, então é legal mesmo, sabe? Não chegar lá e passar para o cliente antes, às vezes perdeu alguma coisa, que a arquitetura fala, não, mas vamos por esse caminho, a gente pensou nisso no começo, isso é bem legal. Que bom, ótimo ouvir isso, e eu acho que é generoso da parte de vocês também terem falado para eles virem, porque tem várias pessoas que preferem ser a própria estrela do que compartilhar A gente não tem essa vaidade, né? Mas enfim, é legal agradecer também. Tudo comunista. Comunista, de beira de piscina, né? Total. Bom, é isso então. Obrigadão. Vamos... Obrigada a você pelo convite, Marquinhos. Sem intimidades. Bom, valeu, gente. Obrigado.